Tudo bem? Vamos continuar. Então, aqui, unidade 4, aula 1, da Residência do Estado, né? A Restec Pop 2022-2024, Programa de Residência Técnica do Estado do Paraná. Especialização em projetos de obras públicas e a fiscalização de obras públicas que a gente está tratando. Então, aqui, a gente dá continuidade, né? Naquilo que estava sendo tratado. A gente estava falando na unidade anterior da parte de fundações, concretagens, né? A gente falou a parte de terraplanagem, algumas dificuldades que a gente tem com serviços públicos que muitas vezes podem estar de forma a ter uma interface com essas obras novas e assim por diante, tá? Então, dando sequência, a gente tem algumas outras partes que também são semelhantes, né, ou são sequenciais com aquela unidade anterior. Então, aqui a gente vai tratar estruturas. Então, eu saio lá da fundação e já vou trabalhar a minha fundação. Então, eu, como fiscal de obra, essa interface fundação-estrutura, para mim, é uma das mais perigosas, as mais importantes. Então, alguns pontos nefrálgicos da obra eu não deixo passar batido, eu preciso estar lá para conferir. Então, que nem eu comentei que eles vão me avisar 48 horas antes da concretagem da fundação, a hora que faz o bloco de transpasse entre fundação e pilar, eu quero ver também, pilar eu quero ver também, quer dizer, então, a nossa fiscalização vai ser muito clara, muito detalhista, tá? Para não ter qualquer problema. Então, é uma obra pública que vai durar seus muitos anos, então a gente tem que estar perto disso, tá? Então, nas estruturas de concreto armado, deverão ter suas etapas conferidas pelo executor antes da concretagem, semelhante ao que foram as fundações, tá? As 48 horas também são válidas, tá? Então, o que a gente precisa conferir no caso de uma estrutura? Depende da estrutura, depende da tipologia, né? Então, estou colocando uma aqui em concreto armado. Então, as formas, as armaduras, tubulações, alinhamento, estanqueidade, bem como escoramento, respeito aos projetos. Então, abre esse leque, cada palavrinha dessa aqui, a gente vai ter dezenas de pontos que vão ser interessantes a gente estar fiscalizando e aferindo. Aqui vou mostrar uma foto, né? Essa aqui é a penitenciária 3 de Londrina. Então, a gente mostrou lá atrás só a terraplanagem, né? E olha aqui, ó, como é que ela já está. Aqui é o primeiro andar, né? A laje já superior. Então, olha a quantidade de aço que você tem numa peça dessa, tá? E tudo isso aqui vai ser concretado. Então, cada barra de aço, cada amarração, cada corte, cada dobra, tem um projeto. E esse projeto tem que ser aferido, tá? Então, eu tenho que pegar os projetos, no caso aqui do Nereu, que era o fiscal, ele vai ter que passar com o pessoal da obra, conferindo todo esse material, tá? É claro que eu não espero nunca, né, chegar num pano desse pronto, para eu pegar o projeto e começar a conferir. Então, cada vez que eu venho na obra, eu já vejo o que tem. Eu pego ali, então, se eu tenho 300 metros de comprimento, e hoje eu cheguei na obra, já fizeram os primeiros 50, eu já confiro os primeiros 50. Quer dizer, então, eu venho mais vezes a obra e eu venho conferindo. Então, chega às vezes, num pano desse aqui, falta 10 metros para eu conferir. Tá? Então, a gente vai aproveitando o tempo também para fazer certas conferências. Tá? Mas não dá para ter nenhum vacilo, certo? Então, aqui a gente vê as tubulações, né, bem no cantinho, à direita, aqui você vê uma tubulação laranja, né? Então, essa tubulação laranja, o que é? É um eletroduto. Então, o que vai passar por dentro dessas concretagens, dessa parte de concretagem? Eu tenho tubos de água, eu tenho tubos de elétrica, né, eletrodutos, eu tenho tubos de esgoto, eu tenho uma série de materiais, tá? Foram testados? Será que está dando vazamento? Não está? Vou dar carga na parte hidráulica, ver se está dando vazamento antes da concretagem. Quer dizer, então eu tenho que ter certeza. Tem alguma dobra no eletroduto, que a hora que for passar fiação não passa. Então não é como a gente tem uma parede de alvenaria que eu quebro, faço o que eu preciso, daí eu reboco de novo e pronto. É uma parede maciça de concreto, não tem como fazer isso. Tá? Então eu vou ter dificuldade para poder fazer essa manutenção depois. Tá? Então o fiscal tem que tomar esse cuidado. Tá? Então, nenhuma atividade de concretagem ainda poderá ser executada sem a conferência por parte da fiscalização das formas, armaduras e tudo isso que a gente está conversando, perfeito? Bem como do exame da correta colocação das tubulações hidráulicas, elétricas e outras que eventualmente sejam embutidas nas massas de concreto. Então,
as condições gerais do contrato, né, o Paraná 2011-B, que está dentro da minha biografia, tem todas essas informações, tá? Então, aqui são as paredes, né? Essa aqui é de Ponta Grossa. Eu acredito que tenha sido Ponta Grossa, essa estrutura aqui. Então, ela é duas formas, tá? Então, a parede você tem aqui, tá antes de fazer aquela montagem daquela parte superior que nem vocês viram da de Londrina. Então, você tem as duas paredes de metal, tá? Que são escoradas, aí é feita toda a armadura, passada a tubulação, ou o que quer que a gente faça dentro dela, e depois é concretado, tá? Então, aqui a fiscal era a Franciele. As passagens de tubulações através das vigas e outros elementos estruturais deverão obedecer ao projeto, não sendo permitidas mudanças em suas posições, a não ser como autorização do autor do projeto estrutural. Então, não existe alteração sem que o projetista autorize. Perfeito? Os cobrimentos de concreto, armadura e tubulações não poderão ser menores que as espessuras previstas em projeto. Então, aqui, né, um eletroduto e mostra o espaçador, né? Então, para quem não conhece, esses distanciadores de plástico, ou espaçadores, não vão permitir que essa peça fique colada na forma. Consequentemente, a hora que eu tirar a forma, não esteja à mostra do concreto. Então, para garantia do cobrimento mínimo preconizado em projetos, são utilizados distanciadores de plásticos e pastilhas de concreto, né, com espessuras iguais ao cobrimento previsto. Então, aqui tem alguns modelos, né, de plástico. Então, esses redondinhos, esses que parecem uma casinha, que deixa ela mais alta da forma, no caso daquelas coberturas, tá? Então, a gente tem N exemplos. A resistência do concreto das pastilhas deverá ser igual ou superior ao concreto que vai ser executado, tá? E nunca devem ser usados de madeira. Não deixem usar madeira, porque isso aí vai acabar ficando dentro do concreto, vai acabar apodrecendo e vai virar um nicho de concretagem. Tá? Não é bicheira, é um nicho de concretagem. E daí esse nicho de concretagem, ele pode ser um ponto em que a pessoa, de forma penitenciária, vai conseguir fazer um buraquinho e, né, a gente já vê o resultado disso. Portanto, para manter o posicionamento da armadura durante as operações de montagem, lançamento e lançamento do concreto, garantindo o cobrimento mínimo preconizado no projeto, deverão ser utilizados fixadores e espaçadores. Aqui os residentes, né? Esses aqui já eram de Apucarana, tá? Então, conferindo, isso aqui é a ampliação do bombeiro, do batalhão de corpo de bombeiro de Apucarana. Então, formas, né, de madeira à época, e daí eles estão conferindo os projetos, vendo a armadura para depois liberação de concretagem. Tá? Então, também da residência de 2013, isso aqui. Esses dispositivos serão totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas superfícies externas, ou patologias. Então, o que são patologias? São falhas ou danos ou problemas, né? A gente usa o termo patologia vindo da medicina, né? Que é a doença da construção. Então, isso aí, ó, não pode acontecer, né? É uma edificação como essa à esquerda, cheio de armadura aparecendo, ou essa outra aqui da foto da direita, isso é terrível, né? Dá para ver que é uma péssima construção. O cimento empregado no preparo do concreto deverá satisfazer as especificações e aos métodos de ensaio da BNT, tá? Então, normal para nós, vírgula. A gente já teve casos de importações de cimento, de coisas assim, que não tinha o registro no Inmetro, então a gente não pode aceitar. O material que vem de fora tem que estar dentro das características do Inmetro, tá? Então, a parte hidráulica, elétrica, se não tiver, não aceitem, tá? Porque se der um problema amanhã ou depois, você aceitou um material que não estava especificado. Então, a responsabilidade também é do fiscal. Deve ser usar agregados, preferencialmente caracterizados previamente, e que atendam às normas da BNSP. Os agregados, tanto miúdos como graúdos, deverão obedecer às especificações de projeto quanto às características e ensaios. Então, aqui, né, as rochas, as areias, enfim, né? Então, tomar bastante cuidado com isso, porque a gente tem muitas materiais diferenciados no estado, né? Então, aqui na nossa região norte, região Terra Roxa, alguns rios aqui que têm areia, eles têm contaminantes com material argiloso,
tá? Então, não se é recomendado para concreto. Para fazer embolso, reboco, ainda tudo bem. Mas a gente tem que importar areia, aqui na região de Londrina, tem que importar de regiões não tão perto, tá? Areia branca, areia mais clara, sem contaminantes, tá? Da mesma maneira que outras regiões têm que importar rocha, né, basáltica, porque não tem material, ou tem que usar eixo, né, seixo rolado, aliás, para fazer concreto. Então, a gente tem essa problemática no estado. A água usada no armazenamento de concreto deve ser considerada potável, limpa e isenta de silt, sais, álcalis, ácidos, óleos, matéria orgânica ou qualquer outra substância prejudicial à mistura. Sempre que suspeitar de que a água disponível possa conter substâncias prejudiciais, deverão ser feitas análises químicas, físico-químicas, enfim. Tá? Qual a dica? Você bebe água? Então, pode liberar para o concreto. Tá? Se não é passível de você usá-la, alguma coisa pode ter. Então, se a empresa quer usar aquela água, perfurou um poço comum lá e quer usar água, manda testar. Porque às vezes pode ter um sal, pode ter um álcali, alguma coisa assim que pode comprometer a resistência do concreto e até a ofender a parte de armadura. Pode dar uma corrosão de armadura. É muito importante que a quantidade de água esteja correta e a relação água-cimento deverá ser respeitada pelo projeto em seu traço definido pelo profissional habilitado. Então, aqui um slump, né? Para quem nunca tirou um slump, então é uma quantidade muito grande de água, então ele ficou muito mole, tá? Então isso aqui está errado. Então a diferença entre um e outro, né? O que está correto, 3, 4, 5 centímetros, e o que está dando 20, 30 centímetros, quer dizer, está totalmente o que acontece normalmente. Então, esse que está muito mole e esse aqui, né, à direita, provavelmente foi colocado água no caminhão. Então, quando chega, né, são dicas de fiscalização, né, de obra. Então, quando chega o caminhão, você pede a nota, tá? Quando que foi adicionado água? Ah, tá com mais de 2 horas. Então, provavelmente, se não teve um retardador de pega, esse concreto já entrou em reação. Então, coloca a mão na bica de descida do caminhão, se ele estiver esquentando, manda embora. Você já nem pega, ele já entrou em reação. Então, os cristais já vão começar a dar problema. Aí, se está muito aguado, provavelmente o motorista do caminhão, antes de chegar na obra, ele pegou aquela água que ele tem, um botijão de água ali, e ele injetou água dentro. Tá? Ficou muito aguado. E daí, se ele colocou água, é porque estava esquentando ou porque teve algum problema. Então, pode mandar embora. Tá? Então, não aceitem. Isso aí deveria ser uma responsabilidade da empresa executora. Mas se você está na obra e percebeu isso, você já pode mandar o cara bascular embora, que você não aceita o concreto daquele dia. A desforma deve ser realizada em choques e por carpinteiros ou operários experimentados, sem choques, perdão, e por carpinteiros ou operários experimentados para que as formas possam ser reaproveitadas. Nessa operação, deve-se obedecer à ordem e aos prazos mínimos indicados no projeto em seu memorial descritivo. Tá? Então, aqui, algumas informações iniciais, né? A gente vai continuar na próxima sequência. Certo? Abraço.